Paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez me encontro feliz gravando um vídeo, um novo assunto. E hoje eu quero estar falando acerca do filme de terror. Um cristão pode assistir filme de terror? O que você acha? Nós vamos discutir esse assunto, mas antes peço que você se inscreva, que você compartilhe também, ative as notificações e principalmente dê o seu like antes de assistir o vídeo. Isso é muito importante porque a plataforma do YouTube, ele distribui o vídeo. Tudo bem? Vamos lá falar acerca desse assunto? Primeira coisa que eu quero trazer são dois textos de extrema importância dentro do que nós vamos estar falando. O primeiro texto está na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que Paulo nos ensina. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo está falando aqui numa linguagem bem mais clara. Se você quer ocupar a sua mente de uma forma saudável, de uma forma que não te faça mal, então você precisa pensar em coisas que provém da verdade, da honestidade, da justiça, da pureza, do amor e aquilo que é de boa fama, aquilo que faz bem aos nossos ouvidos, aquilo que é bom compartilhar. Então, quer ocupar a mente? Paulo ele nos dá essa dica. E o outro texto está na primeira carta aos Coríntios, vamos lá abrir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 12. Vamos lá, diz assim: todas as coisas, Paulo falando também, me são lícitas, ou seja, me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo está dizendo, você é um cristão, você tem liberdade, você pode fazer, você pode assistir, você pode beber, você pode, porém, não convém, porém, não é justo, não é de boa fama, não traz paz para você e nem paz para quem te vê fazendo. Então, você está diante de uma situação, você pode assistir, você pode beber? Pode, porque você tem a liberdade de comprar, de sentar e assistir, porém não deve, porque você pode se dominar. Ah, mas eu não sou dominada. A partir do momento que você tem uma atração, a partir do momento que você tem um sentimento, gosta daquilo, Paulo está dizendo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nem todas as coisas convém, nem todas as coisas devemos fazer. É isso que ele está falando. Eu posso, mas não devo, não me convém. Então a pergunta é, um cristão pode assistir filme de terror? Aí eu falo para vocês, ou melhor, eu pergunto para vocês, qual é o objetivo do filme de terror? É fazer você ficar apaixonado, com coração romântico? Não. O objetivo do filme de terror é produzir naquele que assiste medo, pavor, pânico. Vai depender de quem estiver assistindo. Então, esses textos que Paulo ele trabalha, ele está exatamente nos alertando acerca do que vamos assistir. Eu coloquei algumas observações aqui, são importantes, e nós vamos trabalhar junto com os textos bíblicos, porque a pergunta dentro do que Paulo falou, né? Eu posso, porém não me convém, não devo. Aí eu pergunto para você,
Por que que eu quero ver esse filme? Por que que eu quero ver? Até porque o filme de terror, ele tem inspiração na crueldade, na violência, na maldade. Aí você diz, ah, mas é uma ficção. Mesmo que seja uma ficção, mesmo que seja uma ficção. Qual é a proposta do filme de terror? É você ver, assistir como se fosse uma realidade. Ninguém assiste um filme de terror assim, é uma ficção, não. Você entra na história. Eu, quando era bem mais nova, antes dos meus 17, 18 anos, tem muitos anos atrás, eu gostava de filme de terror. Depois eu fui largando e quando eu me converti, aí eu entendi que aquele filme, o conteúdo do filme de terror não é para mim porque não me edifica. E o perigo está em eu o quê? Eu ser dominada e eu me permitir ser dominada por este filme. Eu quero abrir na Carta aos Romanos, capítulo 12, vamos lá abrir? Nós vamos ver o que Paulo vai falar. Capítulo 12, versículo 9. Diz assim, porque eu perguntei, né? Por que que eu quero ver o filme de terror? Paulo fala assim, ó, na parte B do versículo 9. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Quando eu começo a me permitir ser dominada por filme de terror, gostar de ver crueldade, sentir prazer em ver crueldade, violência, maldade, eu não estou aborrecendo o mal. Muito pelo contrário, eu estou tendo satisfação, prazer em ver triturar alguém, cortar a cabeça de alguém, abrir a barriga de alguém, decapitar alguém, estrangular alguém, queimar alguém. A proposta do apóstolo Paulo é: sejamos do bem, gostemos do bem e não do mal. Mesmo, querido, que o filme de terror seja uma obra de ficção, mas a proposta, que eu vou ler outro texto agora, mas a proposta desse filme, o objetivo desse filme é fazer com que seja uma realidade. É uma ficção, porém ele quer que você veja, que você assista, sinta esse prazer, não sei como alguém tem prazer em ver um filme onde a morte, violência, crueldade, estupro, assassinato, coisas procedentes do mal, com inspirações satânicas, com um pano de fundo satânico. Como que você vai sentir prazer, sentir uma satisfação? Vamos abrir na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 22. Diz assim, ó: abstende-vos de toda aparência do mal. Pensa, você dentro da sua família, pessoas que não servem a Deus, vendo você que é templo do Espírito Santo, que adora o Senhor, que louva a Deus, que ora, está orando, repreendendo o demônio, repreendendo toda maldade, toda ação maligna, orando pela casa, expulsando demônios da casa, expulsando a maldade, repreendendo espírito de estupro, espírito de morte, de assassinato, enfim. Aí você ora, repreende. Aí de repente você está na tela de um filme de terror, ouvindo a tela, assistindo o filme, né? E ali você está o quê? Sentindo um prazer, sentindo um contentamento, sentindo vontade, né? De assistir aquele vídeo ali, sentindo prazer naquela ação maligna, naquilo que incomoda até de ver. Você está sentindo que é uma satisfação, um contentamento em assistir aquilo. Aí eu pergunto para você, Paulo está falando, abstende-vos do mal, né? Ele está falando exatamente isso.
para que você não absorva aquilo que vai o que? Denegrir a sua imagem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Você está repreendendo, expulsando demônios, mas na verdade você está convidando eles a entrar novamente na sua casa, na sua família, através do filme, através daquilo que você está assistindo. Porque se um filme de terror, ele não te assusta, ele não te incomoda, se você está vendo alguém sendo partido, sendo estrangulado, uma família toda, né, sendo massacrada, se você está vendo um homem levando vários tiros no olho, o olho sendo arrancado, e aquilo não te incomodar, alguma coisa está de errado. E eu quero ler na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos 14 diz assim, 14, versículo 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Sabe o que Paulo está? Hoje nós estamos explorando bastante o apóstolo Paulo. Sabe o que ele está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando que tudo que você vai fazer, sabendo que não deve fazer, terá o que? Uma prestação de contas. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui é um alerta. Você que gosta, que você que tem contentamento, senta, fica ali nos canais, assistindo aquele filme, né? Ah, aquilo ali me dá um prazer ver aquilo. Amado, se isso não te incomoda, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar o quê? Perdendo a sua essência divina em sentir prazer naquilo que é mal. Se isso não te incomoda, se isso não faz mal, até porque, amados, existe a mensagem subliminar, existe aquela mensagem que está por trás do filme, da imagem, existe a proposta, filmes de terror, existem inspirações em feitiçarias. Você acha que eles fazem filmes assim, dormiu, acordou e faz filme? Não. Muitos consultam a demônios, muitos têm pacto com Satanás, muitos têm envolvimentos com demônios, e através disso eles são orientados a fazer de forma perfeita aquilo que vai realmente entrar na vida da pessoa, aquilo que vai fazer com que a pessoa fique dominada. Quantos jovens que assistem, ontem mesmo eu assisti o vídeo de um jovem que era viciado em videogame, em jogos de game, e ele fez com a amiga, a namorada amiga, exatamente como ele fazia no videogame, no jogo do game. Ou seja, ele não sabia, mas existia uma mensagem subliminar que ele absorvia e fez dele uma peça do jogo que ele comandava. E ele fez na prática o que ele assistia, o que ele jogava. Da mesma forma é o filme de terror. Então entenda, amados, que esses filmes, todos esses filmes têm uma consagração. A consagração a demônios, são feitos rituais para que o demônio faça sucesso, para que tenha uma grande, um grande alcance, que bastante pessoas, milhares de pessoas assistam, que haja uma prosperidade na edição do vídeo. Então, nós precisamos cortar, querido, cortar essa influência maligna que entra na mente das crianças, através de game, através de filme de terror, porque a proposta de nós como cristãos, eu quero abrir um texto aqui, vamos lá, que Paulo, hoje nós só trabalhamos Paulo, que Paulo nos propõe é termos aqui a mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, Paulo agora ele vai falar acerca da nossa mente. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, ele vai dizer assim: ora, o homem
natural. Então esse vídeo eu tô gravando. Se você é um homem, é uma pessoa também natural, ainda não aceitou Jesus, ainda não se converteu, você pode também rejeitar isso, essa maldição para tua casa, para tua família, para os teus filhos, para o teu casamento. E Paulo está falando agora, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura. O homem natural, ou seja, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus e está ouvindo agora eu falar tudo isso, vai falar, essa garota é boba, não sabe o que faz, não sabe o que está perdendo. Essa pessoa natural, por que natural? Porque tem o plano espiritual e o plano natural. E nós, quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós recebemos o quê? O Espírito de Deus em nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. E aí, o que acontece? Nós passamos a discernir as coisas por um outro ângulo. E é por isso que ele fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você não está conseguindo discernir que um filme de terror é mal, é ruim para a tua vida, para a tua alma, para a tua vida espiritual, para o teu casamento, para a tua vida sentimental, para os teus filhos, você não está sabendo discernir. Você tem que começar a avaliar a sua vida espiritual. Porque se você tem o Espírito Santo, se você tem a mente de Cristo, você precisa discernir. Você precisa usar os pesos e medidas. O que realmente está mais pesado, o que está fazendo mal para mim, para minha casa. O que eu estou colocando para mim, o que eu estou colocando para o meu ministério, o que eu estou trazendo para minha casa. E ele continua dizendo, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque ainda que tenha alguém que venha querendo mudar a visão desse que é espiritual, alguém que queira penetrar no contexto de vida espiritual dessa pessoa, a pessoa que é espiritual, convicta, submissa à palavra, vive a palavra de Deus, sabe que é templo de Deus, essa pessoa, ela discerne espiritualmente, ela vive numa vida debaixo do temor a Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor? Ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir o Senhor? Sabe quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem tem a mente de Cristo. E ele vai dizer, mas nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, precisamos entender como Cristo pensa em relação a isso que você faz, a isso que eu faço, a esse que está assistindo um filme de terror. Queridos, quem tem mente de Cristo não fica diante de uma obra, ainda que seja de ficção, mas que tenha o quê? Fundamento em doutrina de demônios, ainda que esteja todo embasado, né, em ficção, num contexto, né, aparentemente de irrealidade. Na verdade, aquilo é uma realidade. Por quê? Porque está produzindo naquela pessoa que está assistindo uma verdade. Você não assiste filme, como eu falei antes, de braços cruzados, é uma ficção, isso não é verdade, é uma ficção. Não, você assiste, você sente prazer, contentamento. Por quê? Porque você está vivendo aquela história como se fosse uma verdade. Então a resposta é, o cristão, ele pode assistir filme de terror? Ele pode, porém não deve. Pode por quê? Porque ele é livre, não está amarrado, o dinheiro é dele, a televisão é dele, a Netflix que ele assinou é dele, porém não deve por causa das consequências. Se ele é cristão, tem a mente de Cristo. Ele tem que entender que esse filme, ele tem proposta de quê? Proposta de provocar o terror, trazendo malignidade. Por que eu vou ficar 1 hora, meia hora, 2 horas, 3 horas, quanto tempo for do filme, assistindo a malignidade, sentindo prazer na malignidade, na maldade, na violência, na crueldade, sentindo prazer, ai, cortou a cabeça, que coisa linda. Queridos, nós devemos praticar a justiça. Tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro,
nós precisamos pensar. Então, leve a sua mente, ocupe a sua mente com aquilo que glorifica a Deus e edifica a sua vida. Espero que o pequeno tempo que nós falamos aqui possa te alertar e você também alertar outras pessoas, porque existem hoje pessoas possessas, endemoniadas, vidas destruídas, pessoas que se tornaram pedófilos porque viram muito filmes, pessoas que se tornaram assassinos, estupradores, pessoas que se tornaram violentos, cruéis. Você vê aí quantos bandidos assaltam, roubam banco, você vai ver, é a mesma cena do filme que eles copiaram. Então, em nome de Jesus Cristo, a influência maligna que tiver por trás do filme, ela não pode dominar você, porque todo filme de terror tem uma influência maligna. Pensa, para fazer aquele filme, ninguém abriu a Bíblia para construir um filme de terror, ninguém fez uma oração para gravar aquele filme de terror. Ninguém pensou no céu quando gravou o filme de terror, mas pensou no inferno, pensou na morte, pensou na violência, pensou no estupro, pensou na maldade, na crueldade. Então, não se deixe dominar por essas coisas em nome de Jesus Cristo. Que possamos ser libertos. Deus, liberta essa pessoa. Se essa pessoa, Pai querido, gosta, sente prazer, Senhor Deus, em assistir filme de terror, que o Senhor venha em nome de Jesus repreender esse prazer, esse desejo, Senhor. Que toda malignidade, Senhor, caia por terra. Que essa pessoa seja liberta desses filmes, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva no meu canal, ative as notificações e dê o seu joinha, e nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.